é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Vamos conhecer as minhas leituras do mês de fevereiro. Não li tanta coisa assim, inclusive deveria ter lido, porque eu fiz maratona 48 horas, vou deixar o vídeo de vlog dessa maratona aqui pra vocês verem como é que foi essa maratona, e mesmo assim eu não li, assim, horrores de leitura, mas fiz muitas leituras legais sim, vou mostrar todas elas pra vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês a minha blusa chiquérrima do livro A Parede Branca do Meu Quarto, da Marina Oliveira. Muito obrigada pela camisa, Marina, adorei, como você pode ver, adoro essas camisas bem larguinhas assim, amei. Quando eu sou fã mesmo assumida. E vamos agora às leituras que eu fiz em fevereiro. Hoje eu vou tentar seguir um pouquinho a ordem do que eu li primeiro, o que eu li depois, porque eu lembro um pouco melhor do que normalmente eu costumo lembrar. Eu li primeiro esses dois livrinhos, acredito que eu terminei esse aqui primeiro, que é um livro de poemas, é o Telegramas, eu recebi da editora Bem Virá e eu fiquei tão encantada com o trabalho deles, assim, da editora, sabe? Porque todos os livros que eu recebi tem uma edição tão bonitinha, tão bem cuidada, que eu fiquei assim, só amorzinho mesmo. Ele tá todo marcado, olha, com post-its azuis para combinar. O livro em si, ó, tem uma orelha bem grande, assim, e ele é todo cheio de ilustras, assim, ilustrações que são pelo Lucas Paulucci, eu acho que é assim que pronuncia. Tem umas manchinhas de aquarela, assim, em algumas páginas, e outras tem ilustrações mesmo, assim, tipo, lindas de morrer, sabe? Tô até pensando em fazer um post lá no blog pra mostrar essas ilustras, não todas, mas algumas, né, mais de perto, porque, cara, são muito lindas mesmo. São poemas sobre saudade, amor, reencontros, sobre a poesia em si, então, assim, são muito delicadas, muito bonitinhas, e eu marquei várias, né, vou tentar achar uma aqui pra eu ler pra vocês. Vou pegar uma aqui na parte de saudade, o livro é todo divididinho, assim, por temas, e vou ler uma aqui pra vocês. Eterna Despedida. Viver é uma eterna despedida, entre o que somos agora e o que vamos ser em seguida. Vamos ver uma outra aqui. Olha essa que linda. Sabiência. Um passarinho, quando aprende a voar, sabe mais sobre coragem que de voo. E essa aqui também, que linda. Prolongamentos. Amar é criar infinitos para que as coisas breves morem infinitamente na gente. É muito fofo esse livro, gente. Super indico pra quem gosta de poesia, de frases bonitas, de inspirações. É um amor. E aí, em seguida, eu peguei esse aqui, que é o Ameixa, o Diário de uma Cachorra Cheia de Questões Humanas, da Emma Chichester Clark, que é o nome da autora. É uma história em quadrinhos, também é dessa editora Bem Virá. Olha que lindo, gente. Olha só a quarta capa, que é linda, com os cachorrinhos aqui, os personagens da história, né? Porque essa história é realmente um diário dessa cachorrinha, Ameixa, e ela vai contando pra gente o cotidiano dela, as coisas que ela vivencia com a dona, as coisas que ela mais ama. É muito fofo, assim, tipo, é como se você estivesse mesmo dentro da mente de um cachorro, se o cachorro pensasse, pudesse, enfim, discutir essas questões aqui. É muito legal, gente. Amei, é uma fofura você ler, assim, tipo, numa sentada. E pra quem gosta de quadrinhos fofos, é uma super indicação. E aí, eu comecei O Amor nos Tempos do Cólera, nessa capa maravilhosa, com essa capa com textura e tudo. Vou até falar pra vocês aqui que esse livro é do Grupo Editorial Record, antes que me perguntem, porque as pessoas ficaram me perguntando, né, de que livro é esse, que capa é essa, porque eu não estava usando com essa tirinha aqui, que é só a gente tirar, tá vendo? Então ele fica meio que sem o nome, inclusive eu estava o tempo todo falando O Amor nos Tempos de Cólera, e é do cólera, mas é porque só tinha escrito aqui bem pequenininho, então eu bem coloquei na minha cabeça que era de cólera, mas é do. E esse livro é do Gabriel Garcia Marques, foi o primeiro livro que eu li do autor, eu nunca tinha lido nada dele, achei assim encantador, apesar de um pouco devagar, mas assim, compreendi totalmente isso, assim, amei mesmo assim. E eu também sei que muita gente não acha devagar, é só tipo a minha opinião pessoal mesmo, e pelo que eu estou sabendo, o 100 Anos de Solidão, que é o próximo livro que eu vou ler dele, é muito mais agitado, muitas coisas acontecem, tem muitos personagens, chega você se confundir, assim. Então, com certeza, eu vou me apaixonar ainda mais por esse autor. E essa é a história da Firmina Daza, do Juvenal Urbino e do Florentino Ariza. Sim, nomes difíceis, até agora não decorei, sabe? Não é exatamente um triângulo amoroso, porque não é. Mas, assim, é uma história sobre amor. Não
somente do casal principal, mas é uma história justamente sobre o amor nos tempos em que o cólera era a doença mais devastadora, que as pessoas tinham mais medo, digamos assim. E o livro vai contar a história da Fermina Daza desde a sua juventude, desde a sua adolescência, assim. Vai contar a vida inteira dela e dos outros personagens, assim, até a velhice mesmo, até, enfim, ela ficar viúva. Isso não é spoiler, porque acho que nas primeiras 5 páginas ou 10 páginas ela já fica viúva. Então vai contando a história desse casal e de tudo que acontece com eles. E, gente, esse livro me fez pensar muito em velhice e em morte. Não sei se é exatamente o foco principal do autor com esse livro, mas eu fiquei o tempo todo pensando nesses temas e a gente refletiu muito a respeito disso também no Encontro do Vórtice Fantástico, porque esse foi o nosso livro escolhido para fevereiro. Então a gente conversou muito sobre esses temas, foi muito gostoso mesmo conversar sobre isso, porque é uma coisa que a gente, quando jovem, não pensa tanto, não se preocupa tanto, não fica pensando em como vai ser, né? Porque é uma coisa que parece pra gente que tá assim, tipo, anos-luz, né? Eu me sinto muito jovem ainda, então eu não fico pensando muito sobre isso. Só que esse livro trouxe esses assuntos à tona pra gente. Então, nossa, foi muito legal, gente. Indico muito pra quem quer ler alguma coisa do Gabriel Garcia Marques, assim. É um livro sensacional. Acho que eu falei demais. Acho que eu falei muito dessa vez, né? E eu terminei essa leitura durante a Maratona 48 Horas. Eu comecei e tinha lido, tipo, até mais ou menos metade do livro no começo da maratona. E aí, durante a maratona, eu li o resto do livro. E li também, durante a maratona, este livrinho aqui, que é O Curioso Caso de Benjamin Button e Bernice Corta o Cabelo, do F. Scott Fitzgerald. São 2 contos, né? O primeiro conto, eu já conhecia a história por conta do filme, que é interpretado, né? O personagem principal, Benjamin, é o Brad Pitt, né? Ou vice-versa, enfim. Eu gosto muito dessa história, mas eu estava mais acostumada com a ideia do filme, que traz um pouco mais de sentimentalismo, que é mais aprofundado, por incrível que pareça, né? O conto, ele é bem curtinho e, tipo, não se aprofunda em nada. Eu achei um tanto superficial, assim. Tudo bem que é um conto e é curtinho e tal, mas mesmo assim, eu não consegui me apegar tanto, sabe? Aos personagens, à história, ao enredo em si. Mas mesmo assim, é uma história muito legal, assim, muito diferente. E o segundo conto, o Bernice Corta o Cabelo, eu gostei ainda mais do que o primeiro, bem mais, assim, porque ele conta a história da Bernice, que é uma jovem que mora, tipo, no campo, assim. Ela vai passar uns tempos na casa da prima dela, da Marjorie, que mora, tipo, num lugar mais agitado, assim, com muitos jovens, muitos bailes e tal. Só que ela é considerada meio que chata pela prima e pelos rapazes, assim, né, onde elas vão e tal, nas festas, nos bailes. Ela é tipo aquela menina chata, que é até um pouquinho bonitinha, mas não tem assunto. E ela começa a se incomodar com isso, com os comentários, inclusive, da prima dela, e ela decide que ela vai mudar. Daí ela inventa que ela vai cortar o cabelo. E esse assunto acaba crescendo de um tamanho que ela acaba ficando popular por conta daquilo. As pessoas começam a olhar pra ela de forma diferente. Ela agora é mais inteligente, mais esperta, tem assunto, é engraçada. Então ela começa a chamar muito a atenção das pessoas ali, dos rapazes principalmente, e fica super popular. E a prima dela, obviamente, começa a se incomodar um pouco com isso, e o resto eu não vou contar pra vocês o que acontece, mas é uma historinha super engraçada, assim, cheia de ironia, sabe? Com pitadas de ironia, assim, ao longo da história. Então eu gostei muito, o final é super engraçado também, então recomendo bastante pra vocês. E durante a maratona também de 48 horas, eu consegui ler 2 crônicas das Crônicas de Nárnia. Fiquei muito feliz em conseguir cumprir a meta do mês, que eram 2 crônicas, né, durante a maratona. Eu li então O Cavalo e Seu Menino e Príncipe Caspian, e assisti também depois ao filme, né, adaptação do Príncipe Caspian na Netflix, que inclusive ainda deve estar disponível. Eu não vou me estender aqui contando o enredo dessas 2 crônicas, porque vai ter um vídeo só sobre isso, onde eu vou contar o que eu achei de tudo e tal. Só vou resumir pra vocês que achei muito legais, gostei muito do Príncipe Caspian, assim, a história é muito mais, parece, né, que ser muito mais elaborada, muito mais ação e muito mais interessante também, porque tem a presença das 4 crianças, que o que não acontece, quer dizer, acontece no Cavalo e Seu Menino, mas não tanto quanto no Príncipe Caspian, né? E no Cavalo e Seu Menino eles já estão adultos e tal, e não participam muito ativamente das grandes coisas, né, da parte de aventura, assim, dessa crônica. Mas eu tô gostando muito, tô adorando, tô achando um amor. Queria que tivesse adaptação, assim, né, pro cinema, pra, tipo, todas as crônicas, né? Infelizmente
infelizmente não tem. E em breve vai sair um vídeo aqui no canal conversando com vocês mais a respeito dessas crônicas, então vocês vão poder saber aí mais a fundo o que eu achei. E depois, então, que acabou a maratona e tal, durante a maratona eu só consegui ler 20 páginas desse livrinho, mas aí depois da maratona, durante o carnaval, eu consegui terminar o livro Este Lado do Paraíso, do Scott Fitzgerald. E essa história foi uma história um pouco devagar pra mim, assim, comparando com outras que eu li do Fitzgerald, mas eu gostei mesmo assim, porque, novamente, ele retrata alguns costumes, algumas coisas da sociedade da época, né, dos anos 20, em que as pessoas, os jovens, né, estavam um pouco perdidos, assim, né, e acontecem muitas coisas ao longo desse livro que me fizeram refletir um pouco sobre o pensamento jovem da época. Essa é a história do Amory Blaine, que é um jovem que tá aqui, a maior parte do tempo nesse livro ele tá na faculdade, e ele tem umas questões pessoais superficiais, fúteis, e tem outros pensamentos, assim, mais profundos, né? E durante a história a gente acompanha, tipo, ele desde a infância até, né, esse período de faculdade, universidade e tal, um pouco mais adiante, e a gente vai acompanhando tudo que acontece com ele, e são coisas um pouco banais, cotidianas e tal, mas no meio dessas coisas o autor ali puxa um pouco o lado da crítica, né, da ironia e tal, então é bem legal, assim, mas pra mim foi uma história um pouco longa, assim, se arrastou um pouco, eu acho que poderia ter sido um pouquinho menor, tem umas 400 páginas esse livrinho, pra não acontecer muitas coisas, assim, tipo, que mexessem comigo, sabe, mas pode ser apenas uma opinião pessoal mesmo. Então, durante o mês de fevereiro, eu li 5 livros e 2 crônicas das Crônicas de Nárnia. Foram leituras muito legais, assim, eu poderia até ter lido mais durante o mês de fevereiro, confesso que eu enrolei um pouquinho na Netflix, principalmente, mas foram leituras muito legais, eu acho que o meu mês foi bastante produtivo. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Um beijo enorme e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!